Bom dia. Vocês me pediram muito essa análise, então eu assisti a todos os episódios de Drake e Josh e, como prometido, aqui está a análise da Megan. Você conhece alguma pessoa que não sente remorso nenhum quando prejudica ou magoa alguém? Alguém que está sempre mentindo e se achando acima de qualquer lei? Mentiras, falta de empatia, desprezo pelos sentimentos das pessoas, senso de superioridade. Essas são algumas das principais características de um sociopata e também as principais características da Megan. Vamos lá. Na primeira temporada, a Megan não tem tantas falas quanto na segunda temporada. Inclusive, ela perde um pouco da maldade gratuita dela na quarta temporada. Ela ainda é má, mas não tanto quanto na primeira, na segunda e na terceira temporada. Talvez porque na quarta temporada se tornou algo repetitivo e nada novo. Ou talvez ela tenha deixado de ser má porque, sei lá, ela cresceu. Ela começa a série com 9 a 10 anos e ela termina a série com 13 a 14 anos. No primeiro episódio, no episódio piloto da série, ela tem 8 anos. Todo mundo sabe que ela vive fazendo pegadinhas com os irmãos, sendo má com eles gratuitamente. Ela mesma diz várias vezes que o trabalho dela é infernizar a vida dos irmãos dela. E eu me pergunto, por quê? Por que ela sente tanto prazer em ser má com eles? Eles não são ruins com ela, na verdade eles só se defendem e não gostam dela justamente porque ela é má. Eles têm raiva e medo dela, que são sentimentos causados por ela mesma. Mas ao mesmo tempo que eles sentem raiva e medo dela, eles também amam e se importam com ela. Eles já demonstraram isso várias e várias vezes. Mas um exemplo disso é na quarta temporada, quando ela dá o primeiro beijo dela. O nome do episódio é justamente esse, o primeiro beijo da Megan. E aí nesse episódio eles são super protetores e no fim eles descobrem que o namorado tava traindo ela, eles não querem que eles se beijem, e aí eles acabam ajudando ela e ela termina com esse cara. Nesse mesmo episódio, ela diz pela primeira e eu acho que única vez: eu amo vocês. E ela dá um beijo nos dois. Mas como eu disse, isso foi na quarta temporada, porque na primeira, na segunda e na terceira, a coisa era completamente diferente. Ainda assim, a pergunta é: Megan, por que você é tão má? E eu tenho duas respostas pra essa pergunta. A primeira resposta, e provavelmente a mais certa, é que ela era só uma piada da série. Ela é má, assim como a Sam era má, assim como a Jade era má, assim como a Piper era má. A mesma personagem caricata em todas as séries. Nós sabemos que o Dan Pezão sempre faz isso. Josh, Robbie e Fred, a mesma personalidade, as mesmas características. Nerds, esquisitos, desajeitados, que aí no fim arrumam uma namorada super linda. Carly e Tori, mesma personalidade, mesmos jeitos, até mesmo os defeitos. Ele sempre usa os mesmos personagens e no fim, a Megan foi só mais uma personagem, se não a primeira personagem má dele, porque eu não assisti as outras séries, ou pelo menos eu não me lembro, tipo, Kendall e Kel. Tem mais algumas séries, tipo, bem antigas dele. Eu não sei como eram os personagens lá, mas de Drake e Josh pra frente, tem sempre os mesmos personagens em todas as séries dele. Às vezes de maneira mais sutil, às vezes de maneira mais caricata, mas sempre tem uma Sam, sempre tem uma Carly, sempre tem o Robbie. E a segunda alternativa é que a Megan era uma sociopata. Lembrando que eu não sou psicóloga, tá? Eu não tenho formação nenhuma. Eu vou falar apenas coisas que eu li e que eu observei enquanto eu assistia a série. A impressão que me dava era essa, de que ela era uma sociopata. Então é só uma conversa, é só uma teoria, tá? Você pode discordar de mim. Vamos lá. Eu não diria sociopata, mas definitivamente tinha algo muito errado na cabecinha da Megan. Primeiro, ela era uma ótima mentirosa. Ela era excelente em mentir. Ela conseguia enganar todo mundo, os pais, os irmãos. Os irmãos dela conhecem ela e mesmo assim eles sempre caíam nas mesmas pegadinhas. Um exemplo disso é quando ela faz um bolo de aniversário pro Josh e ela diz que não tem nada de errado com o bolo, que ela não colocou veneno. E aí o Josh, ele acredita nela, mesmo estando na quarta temporada, já ter sofrido várias pegadinhas dela. Ele acredita e aí o bolo explode na cara dele. E ele ainda diz: eu não tô bravo com você, eu tô bravo comigo por não ter previsto. E isso acontece no primeiro episódio da quarta temporada, que é o episódio em que o Josh atropela a Oprah. Enfim, esse foi um exemplo de vários outros. Ela também engana os pais dela muito bem, tanto é que eles acreditam que ela é uma garotinha inocente, e sempre que ela precisa, ela age como essa garotinha inocente. Um exemplo disso é na terceira temporada, quando ela compra uma cabra e ela põe a culpa nos irmãos dela, e aí os pais acreditam e os irmãos ficam de castigo. Mas aqui nós temos a mesma pergunta: os pais dela são ingênuos ou ela é uma ótima mentirosa? Lembrando que pra ela, o Walter também é um pateta e também é esquisito. Ela mesma diz isso no episódio em
que ela beija pela primeira vez. Inclusive, ela chama o Walter pelo primeiro nome dele, Walter. Ela não chama ele de pai. Ela só chama ele de pai ou de papai quando ele tá brigando com o Drake e o Josh, então faz parte da encenação. E algumas pessoas acham que chamar os seus pais pelo primeiro nome deles é uma falta de respeito. Eu particularmente não acho nada, mas pessoas mais velhas pensam assim. Mas se a gente seguir essa linha de pensamento, então quer dizer que a Megan não respeita o pai dela? Então tá, ela mente pra eles e engana eles justamente porque eles são idiotas ou menos inteligentes que ela, torna ela uma pessoa aproveitadora. Ela engana os que são fáceis de serem enganados. É muito mais fácil manipular uma pessoa que é extremamente ingênua sobre a vida. E a Megan, com 10 anos de idade, já sabia disso. Ela tem outros amigos e ela convive com outras pessoas. E ela parece tratar eles como iguais, principalmente pessoas da mesma idade que ela. Um exemplo disso é quando uma estrela mirim aparece no cinema. Isso é na primeira temporada, se eu não me engano, na segunda. E aí essa garota é super má e ela e a Megan se dão super bem porque a Megan vê ela como uma igual. Outra pessoa, que a Megan também parece ter algum tipo de respeito, é a mãe dela. Ela sim engana a mãe dela porque faz parte do teatro, mas ainda assim ela parece respeitar a mãe dela muito mais do que ela respeita o Walter. Mas daqui a pouco a gente fala sobre a mãe deles porque tem uma observação pra fazer. Enfim, vamos lá. Outra coisa sobre a Megan é que ela não sente remorso. Da primeira temporada até a terceira temporada, ela só pede desculpas quando convém. E não são desculpas sinceras, são desculpas só pra manter a imagem de garotinha. Tanto é que ela só pede desculpa na frente dos pais. Se ela se arrependesse de verdade, ela não continuaria sendo má com os irmãos, mas ela pede desculpa e ela sempre continua. E a gente vai falar sobre isso quando eu analisar o Drake, sobre pedir desculpas e continuar errando. Só que no caso da Megan, as desculpas dela não são verdadeiras. Então até agora a gente tem mentirosa, manipuladora, falsa e inteligente. Cara, ela era muito inteligente pra idade dela. Na segunda temporada, eu acho que é na segunda temporada, os pais e os irmãos, eles fazem uma aposta e quem perder vai ter que pintar o cabelo de rosa. E quem escreve o contrato, tanto dos pais quanto dos irmãos, é a Megan. E cara, ela só tem 10 anos. Como uma criança de 10 anos consegue escrever um contrato? A série mostra que ela passa muito tempo na internet, ela tem uns contatos que vendem e dão coisas pra ela. Ela tem um equipamento de arrombamento, ela tem diversos tipos de câmera, ela tem rádios, ela tem microfones, ela tem armas de choque, ela tem bombas, ela tem monitores. O quarto dela literalmente tem vários monitores pra ela observar os irmãos dela. E de onde ela tira tanto dinheiro e como ela consegue essas coisas? O Drake e o Josh, eles se questionam sobre isso quando eles invadem o quarto dela. Eu acho que é num episódio do molho, do festival de molho. Eles invadem mais de uma vez, na verdade. Por ser uma pessoa muito inteligente, ou pelo menos mais inteligente que os irmãos e os pais, a Megan é muito boa em implantar ideia na cabeça das pessoas. No mesmo episódio da aposta, em que eles têm que pintar o cabelo de rosa, ela convence o Drake e o Josh a se sabotarem só pra ver o caos acontecer. Tem um episódio em que ela vai se vingar do Josh, e aí o Josh fica super paranoico, ele fica esperando a pegadinha dela, ele fica pensando que tem pegadinha em todo lugar, ele não consegue dormir, ele não consegue fazer as coisas, e no fim, a pegadinha foi justamente deixar ele paranoico. Eu chamo isso de jogos mentais. Em outro episódio, na terceira temporada, o episódio do molho, ela pede pra ajudar os meninos a preparar o molho pro concurso, porque quem ganhasse o concurso ganharia uma TV e eles queriam a TV pra eles. E aí ela pede pra ajudar e eles não deixam. Ela entra no concurso, ela compra uma pimenta peruana, ela faz os meninos acreditarem que a pimenta peruana era muito importante pra ela. Eles vão lá, roubam a pimenta, colocam a pimenta no molho, ganham o concurso, e aí quando eles vão pegar o prêmio, ela propositalmente pergunta qual que era o ingrediente secreto, e aí eles falam, e quando eles falam, eles são eliminados, porque aquela pimenta peruana tinha uma reação alérgica muito forte, e aí eles perdem o concurso, e ela, que tinha ficado em segundo lugar, ganha o concurso e a TV. Cara, isso foi genial pra uma criança de 11 anos, ela usou a burrice dos outros a seu favor. Dito isso, a Megan é má, mentirosa, falsa, manipuladora, agente do caos, muito inteligente. Ela é descrita como o mal em pessoa. Ainda assim, eu me pergunto, por que a Megan é assim? E a resposta está na mãe. O Drake, assim como a Megan, ele mente pra caramba, ele adora tirar vantagens, ele é super trapaceiro, ele adora quebrar as leis, ele é muito egocêntrico, ele se acha superior a todo mundo e ele é muito oportunista. Os dois têm o mesmo defeito. A diferença entre a Megan e o Drake é que o Drake é burro, ou pelo menos preguiçoso, e ele realmente se arrepende das merdas que ele fez, diferente da Megan, que ela nunca se arrepende. Se o Drake fosse inteligente, ou pelo menos menos preguiçoso, e não sentisse remorso, nós teríamos dois sociopatas. E o que os dois têm em comum? Exatamente, a mãe. Ela criou os dois e em nenhum momento é mencionado o pai do Drake e da Megan, nem sei se é o mesmo pai. Então a gente não pode colocar a culpa nele e só sobra a mãe. Ela parece uma pessoa normal, ela parece uma pessoa, tipo, ok. Mas se os dois filhos dela
apresentam exatamente os mesmos defeitos, então alguma coisa de errado tem nessa família. Por fim, como eu disse, a partir da 4ª temporada, a Megan é mais de boas, entre aspas. Ela diz que ama os irmãos, coisa que a Megan da 2ª temporada jamais faria. Quando o Drake levanta ela e dá um beijo na bochecha dela, ou na 1ª ou na 2ª temporada, ela ameaça ele de morte. Quando o Josh machuca o pé, ela pergunta se ele amputasse o pé, ela poderia ficar com o pé dele. Eu acho que a 2ª temporada foi o auge da maldade dela. A 3ª também. Na 4ª temporada, ela tem mais amigos, ela sai mais, faz outras coisas da vida. Não é mais tão legal assim infernizar os irmãos o tempo todo. Na 4ª temporada, as coisas também ficam bem mais repetitivas. Então, como eu disse, talvez ela fosse má, mas como não tinha nada novo, pra mim foi só mais o mesmo do mesmo. Os personagens não evoluíram de jeito nenhum. Então, é sim um pouco cansativo de assistir. Assim, a 4ª temporada é a minha temporada favorita. É quando acontece muito mais coisa. Eu acho que era a temporada que mais passava quando eu era criança, por isso eu gosto tanto. Só que quando você assiste tudo de uma vez, como eu fiz, quando você chega na 4ª temporada, você já tá calejado, porque você já viu as mesmas piadas, as mesmas ações, os mesmos defeitos. Sabe? Não muda, é a mesma coisa. Talvez se você vai assistindo separadamente, um episódio aqui, outro ali, é legal. Mas quando você assiste tudo de uma vez, é cansativo. Antes que me xinguem, porque sempre tem alguém que me xinga só por causa da minha opinião sobre um personagem. Inclusive, ai, velho, vai arrumar o que fazer da sua vida, pelo amor de Jesus Cristo. Velho, para de arrumar briga nos comentários por causa de um personagem que nem existe. Sua mãe sabe que você tá arrumando briga na internet por causa de personagem? Por causa do Ben 10? Sua mãe sabe? Posso que não. Coisa feia, velho. Enfim, eu gosto da Megan. Ela é uma personagem muito legal, muito interessante. Eu gosto de personagens maus. Drake e Josh era muito bom. Nossa, eu ri bastante. Mesmo reassistindo, eu ainda ri das mesmas piadas. Mas enquanto eu assistia, eu fiquei com uma dúvida. Eu assisti dublado e a dublagem é maravilhosa. Meu Deus, que dublagem maravilhosa. Inclusive, dublador do Josh, perfeito. Mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, porque eu pensei, Drake e Josh é bom porque Drake e Josh é bom, ou Drake e Josh é bom porque a dublagem é boa? Me responda o que vocês acham sobre isso. Enfim, muito obrigada se você assistiu até aqui. Te vejo amanhã e sábado tem mais uma análise sobre o Drake. Então te espero lá também, no mesmo horário. E é isso, beijinho, tchau, tchau.